Em meio à efervescência de São Paulo, uma cidade que nunca dorme, desenrola-se um mistério que desafia a compreensão e os limites da realidade. Prepare-se para mergulhar na história de O Homem que Desapareceu 3 vezes. Um caso real que se tornou uma lenda urbana, pontuado por reviravoltas que fariam qualquer roteirista duvidar. Esta é uma investigação meticulosa, contada com a seriedade que o enigma exige, onde cada detalhe é uma peça crucial no quebra-cabeça. E no coração de tudo jaz o testemunho da última testemunha, a chave para desvendar o inexplicável. O ano era 2005. Ricardo era a personificação do sucesso paulistano. Um empresário astuto, com uma mente afiada para os negócios, ele parecia ter a vida perfeita. Sua empresa prosperava, sua mansão nos Jardins era um símbolo de sua ascensão, e sua família um refúgio de amor e estabilidade. Isabela, sua esposa, era a elegância em pessoa, a base sólida que sustentava o lar. E Lucas, o filho pequeno, de olhos curiosos e sorriso fácil, era a alegria que completava o quadro familiar. A vida de Ricardo era um testamento de que o esforço valia a pena, um exemplo a ser seguido por muitos. Até que veio a noite, uma noite comum como tantas outras. Ricardo anunciou que teria um encontro de negócios, algo rotineiro em sua agenda apertada. Um beijo de despedida em Isabela, um afago nos cabelos de Lucas já adormecido. E ele partiu. O carro deslizou pela rua silenciosa, os faróis cortando a escuridão, e Ricardo desapareceu na noite. Mas, ao contrário de todas as outras vezes, ele não retornou. As horas se arrastaram, transformando-se em uma eternidade para Isabela. A preocupação inicial deu lugar ao pânico. Telefonemas desesperados, buscas frenéticas por amigos e colegas, a casa se encheu de uma angústia palpável. A polícia foi acionada, mas as investigações pareciam bater em um muro. Nenhuma pista, nenhum vestígio, nenhuma explicação plausível. Ricardo havia evaporado, deixando para trás apenas o desespero de sua família e o frio silêncio de um caso sem respostas. Os dias viraram semanas, as semanas em meses. O caso de Ricardo esfriava, tornando-se mais uma estatística de desaparecidos na metrópole. A esperança se esvaía, substituída por uma dor latente, constante. Então, a reviravolta. Meses depois de seu sumiço enigmático, Ricardo reapareceu, magro, pálido, com os olhos vidrados de quem viu o inferno. Ele estava em um hospital em Campinas, desorientado, alegando ter sido sequestrado. No entanto, sua memória estava fragmentada. As lembranças do período de cativeiro eram nebulosas e repletas de lacunas. Não havia evidências claras do sequestro, nenhum pedido de resgate, nenhum rastro dos supostos captores. A história de Ricardo era tão confusa quanto seu desaparecimento. A família, aliviada por tê-lo de volta, mas perturbada pela ausência de respostas, tentou recomeçar. A sombra do inexplicável, contudo, pairava sobre eles, uma pergunta silenciosa que ecoava nas paredes da mansão. O que realmente aconteceu naquele primeiro desaparecimento? Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos diga nos comentários de onde você está assistindo. Apesar do alívio inicial, o retorno de Ricardo não trouxe a paz que Isabela tanto ansiava. A vida pós-retorno era uma sombra pálida do que fora antes. Ricardo tentou retomar sua rotina, mergulhar nos negócios e na vida familiar, mas algo fundamental havia mudado nele. O homem vibrante e confiante de outrora deu lugar a uma figura mais reservada, quase reclusa. Seus olhos, antes cheios de ambição, agora carregavam um brilho de paranoia, como se estivesse constantemente à espera de algo ou alguém. Pequenos gestos de carinho tornaram-se forçados e a espontaneidade de sua risada havia desaparecido, substituída por um eco distante de sua antiga alegria. Isabela, com sua intuição aguçada de esposa,
sentia a mudança profundamente. Ela observava Ricardo, cada movimento, cada palavra, e uma desconfiança silenciosa começou a corroer a base de seu relacionamento. Havia algo que ele escondia, uma peça que não se encaixava na narrativa fragmentada de seu sequestro. Detalhes triviais, inconsistências em suas lembranças, a forma como ele desviava o olhar em certas conversas, tudo somava-se a um pressentimento inquietante. Ricardo parecia um estranho dentro de sua própria casa, e essa percepção dilacerava Isabela por dentro. A relação com Lucas, que na época ainda era um menino, também sofreu as consequências. Ricardo, antes um pai brincalhão e presente, agora mantinha uma distância emocional, uma barreira invisível que Lucas, em sua inocência, não conseguia transpor. O garoto sentia a ausência do pai mesmo com ele presente fisicamente, e isso o afetava profundamente, criando uma lacuna invisível que Isabela tentava, em vão, preencher. A família tentava desesperadamente manter a fachada de normalidade, mas sob a superfície as rachaduras eram cada vez mais evidentes. Nesse cenário de instabilidade, um vulto do passado ressurgiu. Fernando, um antigo sócio de Ricardo, com quem ele havia construído parte de seu império, reapareceu com uma proposta de negócio tentadora. Fernando, com sua lábia afiada e seu sorriso cativante, parecia o catalisador perfeito para tirar Ricardo de seu torpor. A proposta era grandiosa, prometendo retornos estratosféricos, e Ricardo, apesar de sua nova cautela, foi atraído pela perspectiva de recuperar o terreno perdido, e talvez sua antiga identidade. Isabela, no entanto, sentia um arrepio na espinha cada vez que Fernando estava por perto. Havia algo em seu olhar, uma astúcia que ela não confiava. Ricardo, impulsionado pela necessidade de provar a si mesmo e de reestabelecer sua posição, mergulhou de cabeça no novo empreendimento com Fernando. As reuniões tornaram-se frequentes, as chamadas telefônicas incessantes, e Ricardo, mais uma vez, começou a se ausentar de casa com mais frequência. Isabela tentou alertá-lo, expressar suas preocupações sobre a natureza arriscada do negócio e a influência de Fernando, mas Ricardo estava irredutível, cego por sua própria ambição e pela necessidade de controle. Uma noite, a tensão atingiu seu ápice. Isabela, que havia esperado por Ricardo até tarde, ouviu vozes alteradas vindo do escritório. Ao se aproximar, testemunhou uma discussão acalorada entre Ricardo e Fernando. As palavras eram fragmentadas, mas os termos dívidas, pressão e risco ecoavam com uma urgência alarmante. Os rostos de ambos estavam crispados, com Fernando exibindo uma expressão que Isabela nunca vira antes. Uma mistura de fúria e desespero. Foi um vislumbre perturbador de um mundo que Ricardo tentava manter escondido. No dia seguinte, a história se repetiu, mas com um desfecho ainda mais sombrio. Ricardo desapareceu novamente. Desta vez, não houve encontro de negócios ou sequestro relatado. Simplesmente, ele se foi. O carro de Ricardo foi encontrado abandonado próximo a uma área industrial, com a porta destrancada e seu celular jogado no banco do passageiro. A urgência do segundo desaparecimento era palpável, e as explicações eram ainda mais escassas. O pânico de Isabela foi substituído por uma sensação gélida de déjà vu, mas também por uma raiva crescente. A polícia foi acionada novamente, e Fernando, por ter sido a última pessoa a ser vista discutindo com Ricardo, tornou-se o principal suspeito. Os interrogatórios foram intensos, mas Fernando manteve sua calma, apresentando um álibi sólido que o eximia de qualquer envolvimento direto no sumiço. No entanto, as investigações começaram a desvendar uma teia complexa de dívidas e negócios escusos nos quais Ricardo estava envolvido. Cheques sem fundos, empréstimos com juros exorbitantes, investimentos de alto risco. O império de Ricardo, que parecia tão sólido, estava construído sobre areia movediça. O padrão se repetia,
Mas a cada vez, as apostas eram mais altas e o perigo mais real. Onde estaria Ricardo desta vez? E por que o destino parecia condená-lo a desaparecer repetidamente? A teia de segredos que envolvia Ricardo começava a apertar, e Isabela, agora mais cética do que nunca, sentia que não podia mais confiar nas autoridades para desvendar a verdade. A polícia parecia presa na superfície dos fatos, incapaz de penetrar a fachada cuidadosamente construída por Ricardo. Determinada a proteger Lucas e a si mesma, Isabela decidiu investigar por conta própria, movida por uma mistura de amor, raiva e uma sede inextinguível por respostas. Sua intuição, antes um sussurro, agora gritava em seu peito, avisando que a verdade era muito mais sombria do que qualquer relatório policial poderia descrever. Ela começou sua busca no escritório de Ricardo, um lugar que antes representava sua ambição e sucesso, mas que agora parecia um mausoléu de mentiras. Com as mãos trêmulas, Isabela vasculhou gavetas escondidas, discos rígidos criptografados e pilhas de documentos aparentemente inofensivos. Em meio a contratos e extratos bancários, ela encontrou um compartimento secreto sob a escrivaninha, revelando uma pequena caixa de metal. Dentro, não havia dinheiro ou joias, mas sim uma coleção de documentos forjados, passaportes com nomes diferentes, contas bancárias em paraísos fiscais e uma série de mensagens enigmáticas, codificadas, que pareciam fazer parte de uma linguagem secreta. O coração de Isabela saltou na garganta. Ricardo não era apenas um empresário endividado, ele levava uma vida dupla, uma existência paralela que ela jamais imaginara. Enquanto tentava decifrar o emaranhado de pistas, Isabela lembrou-se de Mariana, uma ex-funcionária de Ricardo que havia sido demitida de forma abrupta e injusta anos antes. Mariana, conhecida por sua inteligência afiada e seu temperamento forte, guardava um rancor profundo de Ricardo, e Isabela apostava que ela poderia ter informações valiosas. Encontrá-la não foi fácil. Mariana havia desaparecido do radar corporativo, mas Isabela conseguiu rastreá-la até um pequeno café na periferia de São Paulo, onde ela agora trabalhava. O encontro foi tenso. Mariana, inicialmente relutante e desconfiada, recusou-se a cooperar. A mágoa ainda era palpável em sua voz. "Ricardo me destruiu", ela cuspiu, os olhos cheios de amargura. "Por que eu ajudaria a esposa dele?" No entanto, Isabela, com uma sinceridade desesperada, conseguiu quebrar a barreira. Ela explicou sua própria dor, a confusão e o medo por Lucas. A menção do filho de Ricardo, a quem Mariana conhecia desde pequeno, pareceu amolecer seu coração. Lentamente, Mariana começou a falar, revelando que Ricardo não era apenas seu chefe, mas também um homem envolvido em atividades obscuras, muito além de qualquer negócio legal. Ela havia testemunhado reuniões secretas, escutado conversas cifradas e notado a presença constante de figuras sombrias ao redor de Ricardo antes de sua demissão. Segundo Mariana, Ricardo possuía uma segunda identidade, uma persona que ele usava para lidar com assuntos delicados, e que isso envolvia pessoas muito poderosas. As informações de Mariana, somadas aos documentos encontrados, começaram a pintar um quadro aterrador. Isabela percebeu que Ricardo estava envolvido com um grupo influente e perigoso, uma organização criminosa com raízes profundas no submundo de São Paulo. Não se tratava de simples dívidas ou negócios arriscados, mas sim de lavagem de dinheiro em larga escala, tráfico de informações confidenciais e outras atividades ilícitas que se estendiam por toda a cidade. Fernando, o amigo e sócio de Ricardo, estava mais envolvido do que Isabela sequer imaginara. Ele não era apenas um intermediário, mas uma peça-chave na engrenagem da organização. Um elo entre Ricardo e os chefes invisíveis. A verdade emergiu com uma clareza dolorosa.
O segundo desaparecimento de Ricardo não foi um sequestro ou um acidente, mas uma tentativa desesperada de fugir de suas obrigações para com essa organização. Ele havia se tornado uma peça importante demais para simplesmente sair do jogo. A organização, em sua frieza calculista, não permitiria que um de seus membros mais valiosos escapasse com segredos tão comprometedores. Ou Ricardo havia tentado se libertar e fora forçado a desaparecer novamente, ou ele havia encenado seu desaparecimento para se esconder, sabendo que sua vida estava em risco. Isabela sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ela estava se aproximando perigosamente da verdade, mas cada passo a levava para um abismo de perigo. A organização criminosa, com seu poder e influência, não hesitaria em eliminar qualquer um que se intrometesse em seus negócios. Ela percebeu que investigar não colocava apenas sua própria vida em risco, mas também a de Lucas. A verdade, por mais que ela a desejasse, poderia ser a ruína de tudo o que lhe restava. Mas como parar agora? O destino de Ricardo, e talvez o de sua família, estava entrelaçado a essa teia de segredos e mentiras. A raiva e a dor borbulhavam dentro de Isabela, misturando-se com o medo. Ela havia chegado a um ponto sem retorno. Com a mente fervilhando com as revelações de Mariana e os documentos de Ricardo, Isabela sabia que precisava confrontar Fernando. Ele era a chave para desvendar o quebra-cabeça, a peça que conectava Ricardo à organização criminosa. A decisão foi tomada com um misto de coragem e desespero, impulsionada pelo desejo de proteger Lucas e entender a verdade por trás da vida dupla de seu marido. Fernando recebeu-a em seu luxuoso escritório, o mesmo onde Ricardo e ele haviam selado tantos negócios obscuros. A atmosfera era tensa. Isabela não perdeu tempo, lançando as provas que havia coletado sobre a mesa de mogno. Os olhos de Fernando, antes astutos e confiantes, vacilaram. A fachada de homem de negócios impoluto começou a ruir. Sob a pressão implacável de Isabela, que desnudava cada mentira com uma precisão cirúrgica, Fernando finalmente cedeu, sua voz um sussurro carregado de resignação. A verdade que emergiu de seus lábios foi um golpe devastador para Isabela. Ricardo não havia sido sequestrado no primeiro desaparecimento. Ele fora recrutado à força por uma organização criminosa implacável, atraído pela promessa de poder e riqueza, mas rapidamente aprisionado por suas garras. O primeiro sumiço foi o batismo de Ricardo no submundo, onde ele aprendeu as regras do jogo e a arte da dissimulação. O segundo desaparecimento, Fernando revelou, não foi um ato de fuga da organização, mas sim uma tentativa desesperada de Ricardo de escapar definitivamente, forjando a própria morte para se libertar do controle do grupo. Ele havia se tornado uma peça tão valiosa que a organização não podia permitir que ele simplesmente partisse. A traição de Ricardo era ainda mais profunda do que Isabela imaginara. Ele não era uma vítima inocente, arrastado contra sua vontade para um mundo de crimes. Ele havia se envolvido profundamente, buscando poder e dinheiro, fascinado pela adrenalina e pelas recompensas ilícitas. A imagem do marido amoroso, do pai dedicado, desmoronou-se completamente, substituída pela de um homem ambicioso e dissimulado, capaz de sacrificar tudo e todos por seus próprios interesses. A dor de Isabela, ao perceber a extensão das mentiras e a traição do marido, foi avassaladora. Um luto pela vida que ela pensou ter tido e pelo homem que ela pensou ter amado. Enquanto Isabela processava a amarga verdade, a necessidade de agir a impulsionou. Ela sabia que precisava de mais informações, de um aliado. Foi então que Mariana, a ex-funcionária que guardava tanto rancor, reapareceu em sua mente. Isabela procurou Mariana novamente, desta vez com uma urgência diferente, com a fragilidade de quem havia tido sua vida virada de cabeça para baixo.
Mariana, ao ver a vulnerabilidade e a determinação nos olhos de Isabela, e movida por um senso de justiça que o rancor não havia apagado, finalmente se redimiu. Ela ofereceu ajuda a Isabela, fornecendo detalhes cruciais sobre as atividades de Ricardo e a estrutura da organização. Mariana revelou que Ricardo, em suas últimas interações antes de seu desaparecimento, havia expressado medo. Ele possuía informações comprometedoras sobre os líderes do grupo, dados que poderiam desmantelar toda a operação. Esses dados eram seu seguro de vida, mas também sua sentença de morte. A organização, Mariana explicou, estava caçando Ricardo não apenas por sua fuga, mas principalmente pela informação que ele detinha, um tesouro de segredos que ele havia acumulado ao longo dos anos. Ele era um elo fraco, mas também uma mina de ouro. A verdade era mais sombria e perigosa do que Isabela poderia ter imaginado. Ricardo não era o homem que ela pensava. Ele era um alvo, e as informações que ele possuía o tornavam o homem mais procurado de São Paulo. A revelação da traição de Ricardo doeu profundamente, mas também acendeu uma nova chama em Isabela, a de proteger Lucas a todo custo, mesmo que isso significasse enfrentar sozinha os fantasmas do passado de seu marido. A teia estava se apertando e o perigo iminente pairava sobre sua família. O próximo passo seria o mais arriscado de todos. Anos se passaram desde o último desaparecimento de Ricardo, um período de luto e reconstrução para Isabela e Lucas. A ferida da traição e da perda ainda latejava, mas a vida, teimosa, seguia seu curso. Lucas, outrora um menino, agora era um adolescente, carregando as marcas invisíveis de uma infância roubada pela ausência e pelos segredos do pai. Ele havia crescido com a sombra de um mistério, um vazio que nenhuma explicação oficial pôde preencher. Isabela, por sua vez, havia se tornado uma mulher de aço, temperada pela dor e pela necessidade de proteger seu filho. A paz, contudo, era frágil e ilusória. A organização criminosa, embora abalada pelas revelações de Mariana e pela fuga de Ricardo, nunca o havia esquecido. Como um predador paciente, esperava o momento certo para atacar. E esse momento chegou, com a maturidade de Lucas. A organização, em sua crueldade calculista, descobriu a existência de Lucas e, pior, começou a usá-lo como isca. Pequenos sinais, ameaças veladas, a sensação constante de estar sendo observado. Tudo isso começou a perturbar a vida tranquila que Isabela e Lucas haviam arduamente construído. Lucas, em sua inocência juvenil, havia visto algo, ouvido algo, que o ligava diretamente ao conflito que seu pai tentara deixar para trás. Ele se tornara a última testemunha, sem saber. Foi então que o impossível aconteceu. Ricardo reapareceu. Não como um empresário pomposo de anos atrás, mas como um fantasma, um homem marcado pela vida na clandestinidade, com os olhos pesados de quem viu demais. Ele entrou em contato com Isabela e Lucas, uma aparição que misturava choque, raiva e uma ponta de esperança. A voz de Ricardo, outrora tão familiar, agora soava rouca e carregada de uma urgência desesperada. Ele explicou que forjou sua morte não por covardia, mas para protegê-los. A organização, ele sabia, nunca o deixaria em paz enquanto ele estivesse vivo e com informações tão valiosas. Seu sacrifício aparente era a única forma de lhes dar uma chance de uma vida normal. Mas a ameaça ressurgiu, mais perigosa do que nunca. A organização havia encontrado Lucas. E isso significava que o plano de Ricardo havia falhado. Ele não podia mais se esconder. O amor pelo filho, um sentimento que ele havia suprimido por tanto tempo em nome da proteção, agora o impulsionava a agir. Ricardo, com a voz embargada pela emoção e pela culpa, revelou a Lucas e Isabela a extensão do perigo que os cercava. A organização não queria apenas as informações que ele possuía.
Eles queriam silenciar qualquer um que pudesse expor seus crimes, e Lucas, com o que havia testemunhado, se tornara um elo perigoso. A reunião da família foi tensa, carregada de anos de silêncio, dor e ressentimento. Isabela, ainda lutando contra a raiva da traição passada, via nos olhos de Ricardo não mais o homem ambicioso, mas um pai desesperado, um homem em busca de redenção. Lucas, confuso e assustado, tentava processar a figura paterna que reaparecia de repente, trazendo consigo um turbilhão de perigo. Ricardo então propôs um plano, arriscado, audacioso, talvez suicida. Ele precisava desmascarar a organização de uma vez por todas, expor seus líderes e garantir a segurança de sua família. Para isso, ele precisava da ajuda de Isabela e, crucialmente, de Lucas. O plano era complexo, uma teia intrincada de informações, contatos e manobras arriscadas, tudo arquitetado para atrair os criminosos para uma armadilha e, ao mesmo tempo, garantir que as provas chegassem às autoridades. Seria a sua última jogada, seu último ato de um jogo mortal. Ele sabia que, após isso, não haveria mais como voltar. Ele teria que desaparecer de vez. Mas desta vez, não para fugir, mas para garantir a liberdade de sua família. Isabela, apesar de todas as suas reservas, viu a determinação nos olhos de Ricardo. Ela sabia que não havia outra saída. Proteger Lucas era a sua prioridade máxima, e se o plano de Ricardo era a única forma de fazer isso, ela estaria ao seu lado. Lucas, embora assustado, sentiu uma estranha conexão com o pai, uma mistura de medo e admiração pela coragem que ele demonstrava. Ele era a última testemunha, e seu papel seria fundamental. O clímax se aproximava, e o destino de todos estava em jogo. A família, antes desfeita pela mentira e pela traição, agora estava reunida, unida por um propósito comum e pela iminência do perigo. A tensão era palpável, o ar pesado com a promessa de um confronto inevitável. A adrenalina pulsava nas veias de Ricardo enquanto os três se preparavam para o confronto decisivo. São Paulo, com suas luzes cintilantes e seu burburinho incessante, seria o palco de sua última jogada. O plano, meticulosamente elaborado nos recantos escuros da clandestinidade, começava a se desenrolar. Isabela, com a coragem forjada na dor e na determinação, assumiu seu papel com uma frieza surpreendente, cada movimento calculado para não despertar suspeitas. Lucas, o adolescente outrora ingênuo, agora carregava o peso de ser a última testemunha, com um dispositivo de gravação oculto, sua tarefa crucial em meio ao caos iminente. A organização criminosa, astuta e poderosa como era, caiu na armadilha. Atraídos por informações falsas sobre um carregamento de dinheiro e documentos comprometedores, os líderes do grupo convergiram para um armazém abandonado na zona leste de São Paulo. Um local isolado, mas com rotas de fuga que Ricardo havia estudado exaustivamente. A tensão era quase tangível, o ar pesado, com a expectativa do inevitável. Ricardo, aguardando nas sombras, sentiu o coração martelar no peito, uma mistura de medo e uma estranha paz, a paz de quem está prestes a cumprir seu destino. Quando os carros escuros da organização se aproximaram, Ricardo fez sua aparição. Sua figura, antes tão imponente, agora parecia a de um homem exausto, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade feroz. Ele enfrentou os líderes, suas vozes frias e calculistas ecoando no vasto espaço do armazém. Ricardo não implorou, não se desculpou. Ele falou com a autoridade de quem detém o poder da verdade, despejando as informações que havia guardado por anos como uma torrente imparável. Nomes, datas, locais, transações ilícitas. Cada palavra era um tiro certeiro, desmantelando a fachada de impunidade que eles haviam construído. A atmosfera se tornou elétrica. Ameaças foram proferidas, armas foram sacadas, mas Ricardo manteve a compostura.
Ele sabia que suas palavras eram mais perigosas do que qualquer arma. Isabela, escondida em um ponto estratégico, monitorava a situação. Seu coração em disparada, mas a mente focada. Lucas, tremendo mas firme, gravava cada som, cada palavra, cada ameaça. A câmera oculta em sua roupa, capturando a essência sombria do confronto. Ele era a prova viva, a voz que daria credibilidade à verdade. De repente, a situação escalou. Um dos capangas da organização, impaciente e violento, avançou sobre Ricardo. A intenção era clara: silenciá-lo permanentemente. Ricardo, no entanto, estava preparado para isso. Com um movimento rápido, ele acionou um dispositivo que enviou um sinal para as autoridades, que já estavam a caminho, alertadas por Isabela através de um plano de contingência. O caos se instalou. Tiros foram disparados, gritos ecoaram pelo armazém e uma perseguição frenética começou. Ricardo, em vez de fugir, usou a confusão para garantir a segurança de Isabela e Lucas. Ele sabia que seu tempo estava acabando. Em um ato final de redenção, Ricardo se jogou na linha de frente, atraindo a atenção dos criminosos para si, afastando-os de sua família. Ele os guiou para uma área pré-determinada, um beco sem saída onde a polícia já estava posicionada. O confronto foi brutal. Ricardo lutou com uma ferocidade que ninguém esperava, não para se salvar, mas para ganhar tempo. Ele se certificou de que as provas, um pendrive contendo todos os dados comprometedores, estivessem em segurança com Isabela. Seu olhar encontrou o de Lucas por um breve momento, um olhar de amor, arrependimento e um pedido silencioso de perdão. Quando os reforços policiais irromperam no local, a batalha já estava em seu clímax. Ricardo, gravemente ferido, caiu, mas não antes de ver os líderes da organização sendo rendidos e algemados. As sirenes preencheram o ar. A luz azul e vermelha das viaturas dançando sobre os escombros do armazém, iluminando a cena de sua última batalha. Isabela e Lucas, emergindo de seu esconderijo, correram até ele, as lágrimas escorrendo por seus rostos. A dor era imensa, a perda avassaladora, mas havia também um lampejo de triunfo. Ricardo havia cumprido sua promessa. Ele havia garantido a segurança de sua família e exposto a organização. A verdade finalmente veio à tona, mas o preço foi o sacrifício de sua própria vida. O homem que desapareceu 3 vezes agora, desaparecia para sempre, deixando para trás um legado de coragem e redenção. As sirenes cessaram, e o silêncio pesado da madrugada paulistana caiu sobre o armazém, que antes fora palco de tanta violência. A poeira assentava, revelando a extensão do confronto. As autoridades agiram com rapidez e eficiência, prendendo os membros remanescentes da organização criminosa. A rede que Ricardo havia tão meticulosamente ajudado a tecer e que finalmente ajudou a desmantelar, era vasta. Suas ramificações se estendiam por toda São Paulo e além. As provas fornecidas por Ricardo, complementadas pelas gravações de Lucas e o depoimento de Isabela, eram irrefutáveis. Cada detalhe, cada nome, cada transação ilícita, tudo foi exposto à luz do dia. Isabela e Lucas, ainda em choque pela perda, mas fortalecidos pela verdade, testemunharam. Suas vozes, embora embargadas pela emoção, ecoaram a história de um homem complexo, de uma família dilacerada e de uma luta incansável pela justiça. Isabela, com a dignidade de quem havia enfrentado o inferno e retornado, narrou os anos de incertezas, a dor da traição e, finalmente, a redenção de Ricardo. Lucas, o adolescente que se tornou homem em uma única noite, descreveu o horror que presenciou, a coragem de seu pai e as provas que ele, a última testemunha, havia coletado. A mídia de São Paulo, ávida por uma história tão dramática e com tantos desdobramentos, cobriu o caso amplamente.
Manchetes estampavam os rostos dos criminosos presos e a saga do empresário que havia desaparecido 3 vezes, desvendando uma trama que chocava a cidade. A complexidade da história de Ricardo, de sua ascensão e queda, de seus erros e, finalmente, de seu sacrifício, transformou-o de vilão em um herói trágico aos olhos do público. Com a poeira baixando e a justiça seguindo seu curso, Isabela e Lucas enfrentaram o desafio de reconstruir suas vidas. A ausência de Ricardo era uma ferida aberta, uma cicatriz profunda que jamais desapareceria. Cada canto da casa, cada memória, trazia a lembrança de um passado que, embora doloroso, havia moldado quem eles eram. Contudo, a superação do trauma não significava esquecer, mas sim aprender a viver com as cicatrizes, transformando a dor em força. Lucas, agora um jovem mais maduro e consciente, carregava o legado do pai. Ele não via Ricardo apenas como o homem que cometeu erros, mas como o pai que, no fim, escolheu a redenção e a proteção de sua família acima de tudo. O sacrifício de Ricardo não foi em vão. Ele havia garantido um futuro seguro para Lucas, um futuro livre das sombras da organização criminosa. A busca por uma vida de paz tornou-se a nova bússola para Isabela e Lucas. Eles se mudaram para um bairro mais tranquilo de São Paulo, buscando um recomeço longe dos ecos do passado. Isabela voltou a trabalhar, dedicando-se a uma causa social, encontrando propósito em ajudar outros que, como ela, enfrentaram adversidades. Lucas, por sua vez, dedicou-se aos estudos, com um novo senso de responsabilidade e um desejo de honrar a memória de seu pai através de suas próprias escolhas e conquistas. A cada dia, eles aprendiam a viver com a ausência, a preencher o vazio com o amor que os unia e com a certeza de que a verdade, por mais dolorosa que tenha sido, era o caminho para a verdadeira liberdade. A história de Ricardo é um testemunho da complexidade humana, da natureza da traição, da redenção e, acima de tudo, da força inquebrantável dos laços familiares. O mistério que por anos pairou sobre a vida de Isabela e Lucas foi finalmente resolvido, mas as cicatrizes da jornada permaneceram, um lembrete constante do preço da verdade. A última testemunha, Lucas, carregava a história adiante, garantindo que o legado de seu pai não fosse esquecido e que a verdade, aquela que custou tanto, fosse lembrada por todos. A paz, finalmente, encontrou seu lar nos corações de Isabela e Lucas, uma paz conquistada com sacrifício, mas que lhes permitia olhar para o futuro com esperança, sabendo que, apesar de tudo, o amor havia prevalecido. A vida seguia em São Paulo, cidade que testemunhou cada reviravolta dessa saga, uma história que ecoaria por gerações.